E hoje, com tudo que tem acontecido, com toda a desordem, com toda a instabilidade que está acontecendo, as pessoas ficam mais sedentas para saber o porquê está acontecendo tanta coisa assim, o que está acontecendo no mundo espiritual que está se refletindo no mundo natural. Isso tem a ver? Claro que tem a ver. Deus tem controle de todas as coisas, Deus tem controle da história, Deus tem controle, ele prepara o cenário daquilo que Ele mesmo já anunciou. Por isso que é tão importante nós falarmos de um assunto, ainda não comecei a falar, estou esperando você que está chegando, é tão importante a gente falar de um assunto que durante o dia nos meus stories eu falei, não é popular. Não é o assunto que vai superlotar uma igreja, que vai superlotar ou que vai ter uma super audiência, mas eu não estou aqui para isso, estou aqui realmente para falar aquilo que tem que ser dito. O que o inimigo quer é calar a voz profética, que ninguém fale mais, ou que poucos, melhor dizendo, que poucos falem da volta de Cristo, que poucos esclareçam, que poucos deixem algo que é tão simples, está tão claro, que deixe como algo tão nebuloso, que são as profecias, que Apocalipse continue sendo um mistério. E Jesus não, quando ele veio no seu ministério, ele quis mostrar, ele falou dos assuntos mais urgentes. É claro que ele falou de salvação, ele falou de libertação, ele mostrou que ele era o Deus que curava, mas ele não deixou esse assunto últimos dias de fora. E ele escolheu o momento mais propício para ele falar. Ele escolheu quando ele já estava, era a sua última semana em Jerusalém. Claro que ele falou antes, sim, mas para ele explicar em detalhes, ele escolheu a última semana que ele estava em Jerusalém no seu ministério aqui na terra para falar desse assunto lá em Mateus capítulo 24. Mas eu queria começar um pouco antes de Mateus capítulo 24, bem antes. Deus, ele sempre anunciou sobre os últimos dias e parece que as pessoas, como Jesus mesmo disse, que pelas pessoas sempre acharem, porque sempre anunciaram e nunca aconteceu, então vai demorar para Jesus voltar. Sempre foi anunciado, sim. Sempre foi anunciado que Jesus que o Messias viria. Sempre, por 4.000 anos, sempre foi anunciado. E chegou o dia em que ele veio à Terra e todo mundo estava como? Esperando, havia uma comitiva, porque afinal de contas, nas profecias apontava tudo para o nascimento de Jesus. Miqueias tinha falado, todos os profetas tinham dado endereço aonde aconteceria, aonde o Salvador nasceria. Poxa, e tinha em Belém, tinha alguém esperando, tinha alguma expectativa? Não, expectativa zero. Sabe por quê? Porque todo mundo sabia de tudo, mas ninguém estava aguardando esse dia. Achava que ainda sempre esteve longe e continuaria longe. A mesma coisa aconteceu com Noé, por isso que Jesus disse lá em Lucas 17 que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Por quê? Porque Noé, ele falava, a vida de Noé, depois que Deus pediu que ele construísse a arca, a vida de Noé por 100 anos girou em torno desse assunto e ele envolveu a sua família nesse assunto e ele começou a trabalhar sobre o que Deus tinha falado para ele, que era o fim daquele tempo, daquele mundo que ele vivia. As pessoas acreditaram, as pessoas ouviram. Jesus também disse que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Por quê? Porque os dias de Noé havia algo que tem nesta geração. Nessa geração há uma surdez espiritual. As pessoas, isso também já estava anunciado. O Senhor disse que nos últimos dias as pessoas, em Timóteo, o Senhor disse que nos últimos dias as pessoas teriam coceira nos ouvidos. Gostariam de ouvir, sim, coceira no ouvido, eu quero ouvir muita coisa e muita gente. Coceira nos ouvidos para ouvir, mas só ouvir aquilo que ele quer ouvir.
e para isso as pessoas se cercariam de mestres que falassem aquilo que eles querem ouvir. E hoje o que as pessoas querem ouvir na igreja? Tudo vai dar certo, tudo vai dar bem, você é maravilhoso, você é fantástico, você não precisa fazer mais nada, a graça, enfim, mas não é anunciado, poucos anunciam palavras de arrependimento, de santidade e de volta de Cristo. Porque quando você fala de volta de Cristo, você fala de preparação. Eu não posso simplesmente ter uma expectativa, eu tenho que ter uma expectativa e tenho que me preparar para isso. Sempre que havia um cumprimento profético, Deus anunciava que tinha que se preparar. Quando ele desceu no Monte Sinai, no primeiro Pentecostes, ele falou para Moisés, manda o povo 3 dias se preparar, no 3º dia eu vou descer. E o Senhor diz na palavra que ele virá buscar uma noiva sem mancha, sem mácula, uma noiva preparada, né? Na cultura judaica, se nós formos ver como é que como é que funcionava um casamento judaico, você vê qual era a expectativa da noiva, qual era o procedimento para o noivo chegar até a noiva, e aí nós entendemos um pouco mais de profecia. Mas eu disse que eu ia ler antes de Mateus 24, eu gosto muito de Jeremias capítulo 8, e Jeremias capítulo 8 está escrito o seguinte, o Senhor diz, até a cegonha, 8 versículo 7, até a cegonha no céu conhece as suas estações. Primeira comparação aqui, primeira comparação que ele faz, deixa eu contar um segredo aqui para vocês. Quando eu falo de profecias, eu gosto da minha Bíblia caindo aos pedaços. É essa aqui. Só pus uma capa nela, mas ela está caindo aos pedaços. Então, Jeremias capítulo 8, primeira coisa que ele faz uma comparação com animais, cegonhas. Por quê? Porque um animal, ele obedece a Deus. O instinto é uma obediência a Deus. A águia, ela faz o seu ninho na rocha e no alto monte, em obediência a Deus. E é o instinto, quem que colocou instinto no animal? Foi Deus, e os animais, eles obedecem. Então ele faz essa comparação com animais que eles estão sensíveis ao instinto, sensíveis à voz de Deus, até a cegonha no céu conhece as suas estações. E a rola, a andorinha e o grol observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Então, o que ele está dizendo aqui? Que os animais, ele fala de aves, que conhecem o tempo da sua arribação. O que é o tempo de arribação? O tempo de arribação é o tempo de migração, é o tempo de acasalamento. Então, ele está falando, até os animais conhecem a estação do encontro, a estação do acasalamento, a estação de mudança de ambiente, de mudança de lugar. Mas o meu povo não conhece. Nós precisamos atentar que tudo que acontece ao nosso redor tem um paralelo espiritual. Deus colocou e estabeleceu estações para que tudo funcione de uma forma adequada. Tem primavera, tem verão, tem outono, tem inverno. E nós entendemos o tempo, nós conhecemos as estações, mas Deus está falando, será que você conhece as estações espirituais? Nós estamos vivendo um final de inverno muito rigoroso, espiritualmente falando. Quando a gente fala de inverno, a gente fala de tristeza. A gente, pelo menos assim, o brasileiro, ele fica mais triste. Mas se você for ver, quando a gente vai para a Europa, a gente fica assim encantado de ver como as pessoas valorizam o sol. Aí você vai ali em Paris, você vê os franceses pegando, não tem vergonha, pega sua cadeira de praia e põe perto ali na beira do rio Sena, ou põe num parque. Eles não têm vergonha, eles querem aproveitar o sol. Porque o inverno, ele deixa a pessoa mais fechada, mais triste, um tempo de rigor, um tempo de dureza. E nós estamos espiritualmente vivendo sobre a humanidade um tempo de inverno. Mas depois do inverno, tudo vem a florescer.
E quando a gente pega o livro de Cantares, o Senhor fala, o inverno já passou, amada minha, vem. E ele diz, ele chama, o inverno já está passando, vem ao meu encontro. Então, este é um momento que as pessoas estão querendo encontrar a si mesma. Elas querem encontrar a melhor forma, as 10, eu falei na pregação semana passada, sabe como é que você faz sucesso? Você começa a escrever ou anunciar as 10 formas de você ser mais feliz, as 10 formas de você ficar próspero, e assim vai por diante. Esse é um tipo de coisa que vai atrair muito público. Agora, se você anunciar assim, tipo, live dos últimos dias, não tem alguns que realmente são apaixonados, mas não atrai tanto, porque isso não vai, teoricamente, na vida, muitos pensam que isso não vai mudar a vida deles, mas eu digo para você que vai mudar. Muda porque começa, primeiro que você entra em sintonia com o céu, você entra na estação certa do céu e você começa a ouvir mais Deus. Quando você começa a ouvir mais Deus, uma unção diferenciada é derramada sobre a sua vida. É por isso que nós vamos entrar depois na parábola das 10 virgens, sobre essa sintonia, sobre essa medida de unção a mais que Deus está derramando nesses últimos dias para aqueles que estão atentos. Mas eu dei só eu sei que isso vai ser difícil a gente falar tudo numa live só, falar de pré-arrebatamento, arrebatamento, momentos finais da era da graça com arrebatamento, falar de tribulação, falar de milênio, falar, enfim, de eternidade. Tudo isso precisaria de muitos dias, de muitas lives para falar. Mas hoje eu faço um convite para você. Um dos lugares que eu mais gosto de falar dos últimos dias é lá em Israel. Então, quando a gente sobe no Monte das Oliveiras, eu gosto de imitar o mestre, o Eli Barnavi, que é um grande mestre, um judeu convertido, que ama profecias, profundo entendedor de profecias. Porque não adianta você só ser profundo entendedor, você tem que ser um profundo entendedor, apaixonado e que entenda as estações, como ele nos convida aqui em Jeremias capítulo 8. E então, quando a gente sobe lá ao Monte das Oliveiras, eu amo, e ele ama, falar, e fala parte ele, parte eu, de falarmos sobre os últimos dias, não só lá, em outros lugares também, mas ali é o nosso lugar preferido, no Monte das Oliveiras, para falar. Por que é o lugar preferido? Porque só para imitar o mestre. Eu amo imitar o meu mestre. E ele escolheu o Monte das Oliveiras para fazer isso. Ele sabia que em um discurso, não sei quanto tempo demorou ensinamento, não vou dizer nem pregação, porque foi um ensinamento. Tinha momentos que Jesus pregava, tinha momentos que Jesus ensinava, e ali em Mateus 24 foi puro ensinamento. E eu não sei quanto tempo durou, mas eu sei que pelo menos pode ter durado uma manhã toda, uma tarde toda, um dia todo, eu não sei. Mas ele sabia que ele tinha muito a dizer e pouco tempo para isso. E ele, como, claro, por ser o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, ele resumiu os últimos dias de uma forma maravilhosa, que nunca eu conseguiria resumir de uma forma tão esplendorosa como ele fez. Então eu gostaria que em outras lives a gente vai entrar em epístolas, Apocalipse, Antigo Testamento está cheio de profecias falando sobre este cenário agora. Presta atenção em tudo que está acontecendo no mundo e você vai saber que todos os sinais estão aí. Cientistas estão entendendo que algo que descontrolou, que algo está fora de controle, epidemias estão fora de controle, as pessoas estão fora de controle, a sociedade está fora de controle. Se a gente parar para ler o que está acontecendo no jornal, a gente se desespera, o clima está fora de controle. Quando que a gente ia imaginar?
Claro que tem suas causas no que o homem fez com o que Deus deu à terra. Mas você acha que o acúmulo do que o homem fez com a terra, mais o cenário político, social, o cenário de tudo que Jesus anunciou, tudo isso junto num só pacote, não é controle de Deus? É Deus. Não é simplesmente, não, tem uma causa natural, é o homem. Por isso que hoje no Rio de Janeiro a gente lida com possibilidades, o que nós vimos em janeiro do ano passado, um mini tufão passando aqui pelo Rio de Janeiro, assolando a Ilha do Governador, e semana passada passando pelo Rio de Janeiro mais uma vez, assolando a Zona Sul, Barra da Tijuca, castigando duramente, como nunca tínhamos visto. O Brasil sempre foi conhecido por um país em que os desastres da natureza era um lugar assim, aqui não tem terremoto, aqui não tem furacão, aqui não tem isso, aqui não tem aquilo, e de repente nós perdemos até mesmo essa estabilidade. Tudo isso junto, o que está acontecendo com o cenário do Oriente Médio, tudo isso é cumprimento profético. Então, quando eu digo para você que a Rússia aparecer, para isso a gente vai ter que estudar depois também Ezequiel, a Rússia aparecer num cenário agora, a Rússia que parecia um gigante adormecido, de repente ela reaparece alimentando países que odeiam Israel totalmente. Hoje a gente conhece até a aliança feita com a Rússia, com Turquia e com os inimigos de Israel, como Irã. Então é chamado em Israel de Tríplice Aliança, a Tríplice Aliança contra Israel, porque abrange tudo, abrange Israel de todos os lados. Então todo esse cenário é um cenário que o Senhor mostrou na palavra. A palavra está aqui, a palavra de Deus, ela não pode ser seletiva a ponto de você só ler aquilo que te agrada, você só escolher os versículos que te animam, que te dão esperança. Ótimo, nós temos que ter esperança, mas você não pode ser seletivo, a palavra tem que ser conhecida, o conselho, como Paulo diz, eu preguei o conselho todo do Senhor. O que é isso, o conselho todo? Eu preguei o evangelho completo, e o evangelho completo é arrependimento, é volta de Cristo, é libertação, é cura física, é cura emocional, é crescimento, é mudança, é transformação, é mudança de caráter. Este é o evangelho completo, e não só um púlpito onde você só vai... hoje as pessoas querem que um pregador seja um animador, e não é bem assim. Um pregador, ele é um oráculo de Deus e ele tem que falar a verdade. Por isso eu estou aqui para falar a verdade para vocês. E Mateus 24, deixa eu abrir aqui. E se você tiver, claro que se você abrir o teu telefone, você não vai estar, vai sair da live. Então pega a tua Bíblia, de vez em quando é legal você usar o papel, né? Então, Mateus 24, olha o que está escrito. Versículo 1, tá bom? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficaria aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus, ele anunciou aqui uma profecia bem perto deles, uma profecia que aconteceria no ano 70 depois de Cristo. Os discípulos ainda estariam vivos. Então você vê que esse capítulo todo é um capítulo profético. Primeiro, ele anuncia uma profecia bem próxima dos discípulos, mostrando que Jerusalém seria totalmente destruída pelo Império Romano, que Tito invadiria e que o templo seria destruído e a nação seria dispersada pelos 4 cantos do mundo. Ali ele já não é a primeira vez que ele anuncia, ele está anunciando de novo para os discípulos. Então essa profecia era uma profecia para aquela geração. Era uma profecia que os discípulos estariam, alguns, os que ainda não
não tivessem sido mártires, alguns discípulos, que eu digo, alguns apóstolos e muitos discípulos estariam vivos para ver este cumprimento profético. Depois ele continua. Olha onde ele escolheu, por isso que eu disse que eu gosto de ir para o Monte das Oliveiras. Versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá de sua vinda e da consumação do século. Os discípulos, eles queriam uma data para aquilo que Jesus tinha acabado. Aliás, a pergunta deles foi bem ampla. Primeiro, eles queriam uma data de quando que aconteceria o que Jesus tinha acabado de falar. Só que eles não sabiam que seria o Império Romano, que o templo literalmente seria destruído. Então, primeiro eles perguntaram isso. Depois, eles fizeram uma pergunta mais ampla: me fala o sinal da sua vinda. Aí Jesus foi responder. Jesus não respondeu a primeira parte. A primeira parte era quando aconteceria que o templo seria destruído. A segunda parte da pergunta, ele se ocupa em responder aqui em Mateus 24, a segunda parte do versículo. Então ele começa a dizer aqui, no versículo 4, ele diz algo, ele diz aqui no versículo 4, e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O que as pessoas que falam, que sempre falam da volta de Cristo e nunca aconteceu. Jesus aqui, mais claro, impossível. Ele está dando dicas, ele está falando claramente. É porque a Bíblia é para ser lida. Primeiro, você pedir que o Espírito Santo te ajude, porque ele te ensina todas as coisas. E segundo, que você leia com vagar. Que lembra a quinta-feira passada, cuidado com a síndrome do pensamento acelerado, você lê pensando em outra coisa, leia como um encontro com Jesus no Monte das Oliveiras. Eu faço assim, sabe? Eu vou para o cenário que Jesus estava, me sento aos pés dele para ele falar comigo, me desligo de tudo e de todos para que ele fale comigo. Então ele vai falar: peraí, eu estou ensinando em partes, eu estou dizendo para vocês que haverá muito engano, haverá muitas guerras, mas ainda não é o fim. Prestou atenção? Ainda não é o fim. É por isso que as pessoas falam: engano sempre teve, guerra sempre teve, já teve a Primeira Guerra Mundial, já teve a Segunda Grande Guerra Mundial. Então é porque você não prestou atenção. Você compra frases prontas de outras pessoas e não prestou atenção que Jesus disse: não, mas peraí, eu só disse que o mundo vai ficar assim, mas isso ainda não é o fim. Eu vou um pouquinho mais para frente dizer como que é o fim. Então aqui ele está falando, e quando ele fala de engano, a gente pensa assim em seitas, a gente pensa em coisas mais claras, mais evidentes. Eu digo para você que engano é muito sutil. E Jesus disse, ele mesmo disse aqui, de que se possível fosse, o diabo gostaria de enganar os escolhidos. E eu tenho visto isso. Eu tenho visto que as pessoas estão sendo enganadas, não por heresias, não por falsos profetas, mas estão sendo enganadas em não quererem ouvir e nunca ser falado sobre assuntos do reino de verdade. Tanto se fala de reino, mas peraí, tem se falado do assunto principal? O assunto principal de um casamento não é a cor do vestido da madrinha, não é a comida, o cardápio. O que é principal? Pode a madrinha não chegar no casamento, o casamento vai acontecer. Pode a madrinha escolher a cor errada e mesmo assim o casamento vai acontecer. Pode o cardápio ter sido mal escolhido, mas mesmo assim o casamento vai acontecer.
Pode o local da festa não ter sido o melhor, mas o principal não é a festa, não é a cor do vestido, não são os convidados. O principal da festa é o noivo e a noiva. E o que o corpo de Cristo está perdendo foco é no noivo e na noiva. Se fala de tudo, se fala de cor, se fala de como ser mais bonito, como ser isso, como ser aquilo, como ser mais aceito, enfim. Se usa filtros e mais filtros, até mesmo nas pregações, porque o filtro das mídias sociais, parece que ele foi também para os púlpitos. Eu não estou aqui como crítica, eu estou aqui, sabe, só está me ouvindo quem quer realmente ouvir sobre esse assunto. Senão você vai mudar ou vai fechar, não quer mais ouvir, ou você vai mudar para ver algo mais interessante. Mas então eu estou falando com você que ama profecias. É isso que tem acontecido com o corpo de Cristo. Jesus, ele falou muito claramente aqui em Mateus 24. Mas vamos continuar aqui. Ele diz, então, se levantará, e nós já lemos, né? Mas eu quero ler aqui, agora o versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Tá vendo como Jesus é claro? De novo, versículo 7, ele é muito claro, porque as pessoas que vêm falar comigo, aí vêm e falam assim, mas terremoto sempre teve, guerra, aqui está falando de reino se levantar contra reino, sempre teve. Jesus falou o que agora? Neste outro versículo, o que ele falou? Ainda não é o fim, é o princípio das dores. Não é o fim, ele falou antes o que teria, mas não é o fim. Ele está falando o que aconteceria em 2000 anos, antes da sua vinda. O que aconteceria nesse intervalo entre a sua morte e ressurreição e o arrebatamento da igreja. Então, ele está falando aqui, ainda não é o fim, é o princípio das dores. Então, quando ele fala de guerra de nação contra nação, reino contra reino, ele não está falando de coisas como o que nós sempre vimos, sempre teve no mundo. Ele está falando de coisas que vai mexer, e dessa vez, quando mexer, é um nível, não dá para ter a terceira guerra mundial, porque a terceira guerra mundial se envolver todo mundo, porque vai ter o Armagedon, que vai ser focado ali no Oriente Médio, porque se tiver com a força bélica que hoje nós temos, com as armas nucleares que nós temos, a terceira guerra mundial não sobra ninguém na Terra. Então não é disso, ele está falando de que é um abalo no meio das nações de dar medo em todo mundo. Daqui a pouco o estopim que vai acontecer, porque o caldeirão está ali no Oriente Médio. Sempre teve, sim, mas agora está pior. Então, agora, com esse estopim, há pouco tempo atrás nós achávamos que o Estado Islâmico que era o terror, mas não é. O Estado Islâmico enfraqueceu, mas a Rússia, o Irã, o Iraque não enfraqueceram. A Turquia não estava como aliada, mas ela já está como aliada. Já mudou todo o governo, mudaram os governos ali ao norte de Israel. Israel está mais cercado do que nunca. Israel está pressionado. É algo que assim pode acontecer a qualquer dia, a qualquer hora. Mas o que eu estou falando aqui é que Jesus falou assim, olha, mesmo os terremotos, só que agora a gente não fala de um pequeno terremoto. Hoje os cientistas eles estão anunciando, nós estamos falando de grandes tsunamis como nunca vimos, por causa do degelo, muita coisa vai ser desencadeada. O Senhor está falando de algo de uma magnitude que nós nunca vimos. O Senhor está falando de desastres de magnitude que nunca vimos. Você vê o 2019, como nós começamos 2019, parece que é uma tragédia atrás da outra. Ele está falando de um tempo de instabilidade, um tempo em que as pessoas têm medo até de acordar por aquilo que vai acontecer. Ele está falando de super vulcões. Digita lá no Google
e ver o que é que está no Parque Yellowstone, que a maior parte das pessoas só conhecem, as pessoas com uma geração mais antiga, né? Que as pessoas só lembram por causa do urso Zé Colmeia, mas digita lá em Yellowstone Park e você vai ver o que é que os cientistas monitoram dia e noite, porque ali é esperado que um supervulcão pode entrar em atividade a qualquer momento. Ele está lá, entendeu? Então, o que eu estou dizendo é que o cenário está pronto. Isso tudo é para assustar? Não, é para dar esperança, porque enquanto o Espírito Santo estiver aqui, enquanto a igreja estiver aqui, o pior está sendo detido. Inclusive, o espírito do anticristo já está no nosso meio. Quando eu falo do espírito, estou falando de atmosfera espiritual. A atmosfera espiritual de anarquia, de violência, de perversão, ela já está. A atmosfera espiritual de rejeição aos verdadeiros profetas de Deus já existe. Jezabel está mais forte do que nunca, e os profetas, verdadeiros profetas de Deus, os Elias da vida que Deus tem levantado nos 4 cantos do mundo, sofrem. Isso tudo faz parte dos últimos dias. As pessoas não querem ouvir quem fala como Noé, não querem ouvir quem fala como Elias, não querem ouvir quem anuncia a palavra. Então, o Senhor, ele continua aqui em Mateus 24, ele diz no versículo 9, então sereis atribulados e vos matarão, serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Tudo isso ele está falando antes do arrebatamento. Por isso que as pessoas não entendem. Não, mas Jesus sempre falou. Até aqui, Jesus só está falando do que vai acontecer antes do arrebatamento. Ele fala aqui, e você ouviu, que nos últimos dias, haveria muita traição. É o que a gente mais vê, é o que a gente mais ouve nos ministérios. Parece que a palavra aliança, fidelidade, pertence à minha geração. A minha geração, eu me converti em 74. Então, ali em 74, eu não nasci, infelizmente eu não nasci num lar evangélico, mas eu conheci o que é aliança e fidelidade. Eu tive eu não era isolada, era geral. As pessoas conheciam o que é a palavra fidelidade e o que é a palavra aliança. Hoje as pessoas parecem que saem correndo atrás de novidades ou de superstars gospel, e fidelidade e aliança é uma palavra que ficou um pouquinho desconhecida. Os relacionamentos são superficiais, as alianças são superficiais, simplesmente porque Jesus já tinha anunciado isso, que o amor se esfriaria. Quando se esfria o amor, a aliança quebrou. Então é muito fácil, por isso que é tão fácil, por isso que a aliança dos casamentos estão sendo quebradas tão facilmente, porque o amor esfriou. É melhor eu trocar, é melhor eu ver se eu vou ser feliz de outra forma. E a mesma coisa, isso você transfere o que você pensa em relação ao casamento, você transfere para a igreja, você transfere para as amizades, você transfere até para emprego. Então, voltando um pouco à gestão emocional, foi provado de que os jovens, a geração X, a geração Z, elas são, não existe uma estabilidade, elas por qualquer coisa mudam de emprego, não trabalham a resiliência. Mas hoje não é dia de gestão emocional. E aqui, como Jesus falou, ele disse que haveria então muitos escândalos, é o que a gente mais vê. E ele diz aqui sobre sermos
atribulados e mortos. Eu digo uma coisa para você, quando que nós pensaríamos que nós vimos um holocausto de judeus, mas eu digo que nossa geração viu, e não é porque parou a televisão de mostrar que o holocausto de cristãos acabou no Oriente Médio. Existe um holocausto. Eu estive na Jordânia e ali eu fiquei, durante 10 dias, eu fiquei só com os refugiados. Eu fiquei com refugiados sírios e refugiados iraquianos. As histórias que eu ouvi não são histórias de 10 anos atrás, nem de 2 anos atrás. As histórias que eu ouvi foram histórias que aconteceram semana passada, 6 meses atrás, 2 meses atrás, como por exemplo um iraquiano que me deu carona e nós conversamos da forma mais inédita possível com o Google Tradutor, ele falando em árabe e saía no Google Tradutor em inglês e vice-versa. Então ele estava me contando a história dele, que quando ele se converteu, ele só teve a opção de deixar tudo ou morrer. E então ele preferiu deixar, ele tinha uma estabilidade. Ele é um profissional, ele tinha profissão lá no Iraque, mas ele decidiu, por amor a Cristo, deixar tudo para trás. E eles só deram a opção, ainda que para os iraquianos, deram essa opção de deixar tudo ou morrer. Ele teve essa opção, mas os sírios com quem eu conversei não tinha essa opção. Conversei com sírios que caminharam por muito tempo no deserto até chegar na Jordânia, porque eles só tinham a opção de morrer, e muitos morreram e outros fugiram para o deserto. Perderam tudo por amor a Cristo. Tudo isso é o holocausto cristão. Um outro iraquiano me disse, ele levou tiro, foi algo sobrenatural, ele levou tiro do próprio pai. Quando o pai soube que ele se converteu, o pai atirou nele de forma sobrenatural, o tiro não o atingiu.